cor influencia nossos sentimentos. Por isso, a escolha das cores que vão compor a sua casa é algo muito importante. Elas podem nos influenciar tanto de forma positiva, como por exemplo, quando você chega na sua casa e sente tranquilidade, paz, alegria, concentração, como também de forma negativa, como por exemplo, quando você chega na sua casa e sente apatia, irritabilidade, ansiedade, melancolia e muitas vezes não damos a devida importância para tudo isso ao fazer as nossas escolhas. Hoje nós vamos falar sobre as cores que nós mais utilizamos em nossas casas, que são branco, cinza e bege. Muitas vezes imaginamos que essas cores não nos transmitem nenhum sentimento, quando na verdade não existe ambiente neutro, ou seja, todos os ambientes, independente da cor utilizada, vai nos trazer algum sentimento, seja ele positivo ou negativo. E hoje nós vamos descobrir quais sentimentos essas cores transmitem. Existem uma série de artigos científicos comprovando a influência das cores em nossas vidas. Eu vou trazer aqui um estudo de caso para vocês entenderem, que foi feito em um hospital onde eles dividiram os pacientes em duas alas diferentes e em uma dessas alas eles utilizaram cores e texturas que nos influenciam de forma positiva, que nos trazem bem-estar. O que aconteceu foi que os pacientes dessa ala, eles usaram menos medicamento e eles foram curados mais rápido em relação aos pacientes da outra ala. Isso nos mostra que as cores realmente nos influenciam e influenciam inclusive a nossa saúde. É muito importante destacar que não existe cor errada, uma cor que você não deve utilizar, mas sim a composição errada. Você deve entender o que essas cores transmitem para você utilizar no local correto, para ter o sentimento que você deseja naquele ambiente. Utilizar a cor branca nos seus ambientes tem seus benefícios. Ela traz a percepção visual de amplitude, ou seja, dá a impressão de que seu ambiente é maior, traz mais iluminação para o seu ambiente e ainda traz a sensação de limpeza. Porém, se você utilizar em excesso, imagina sua casa com todas as paredes brancas, teto branco, todos os móveis brancos. Nesse caso, ela vai trazer um outro efeito, ou seja, uma sensação de frieza, monotonia, falta de vitalidade. Isso tudo por conta da falta de estímulos visuais desse ambiente. Você já ouviu falar da tortura do quarto branco? A pessoa é exposta a um local onde não existe nenhum tipo de estímulo visual, sensorial, e após um longo período de tempo a pessoa começa a ficar irritada, com insônia, ansiosa, com perda de memória e pode ter até alucinações. Se você gosta da cor branca, é muito importante você equilibrar esse ambiente utilizando outras cores, texturas diferentes para poder criar realmente sensações diferentes, né? Ou seja, estímulos visuais e sensoriais e assim ter um ambiente que traz bem-estar. Você sabia que à noite, quando você fica exposto à iluminação branca, pode interferir no seu ritmo circadiano, alterar a produção de melatonina no seu organismo, ou seja, o hormônio do sono. Então você pode ter distúrbios do sono e dormir mal à noite. Por isso nós te indicamos a utilização das lâmpadas amarelas. Tá bom, Rose, eu entendi que a lâmpada amarela é muito importante para utilizar na minha casa, porém eu amo as paredes clarinhas. Como eu faço para equilibrar o meu ambiente? Nesse caso, você pode sim ter uma base branquinha na sua casa, as paredes brancas. Quando você for instalar uma cortina, você pode optar por uma cortina branquinha ou off-white, ter um teto branco na sua casa. Porém, você pode adicionar madeira no seu piso, por exemplo, ou nos seus móveis para aquecer o seu ambiente. Você também pode utilizar diferentes texturas, por exemplo, utilizar um tapete cru, sabe, de um material natural, utilizar algumas almofadas de materiais diferentes. Então essa questão de ter texturas diferentes também vai deixar o seu ambiente super agradável. E você pode adicionar pontos de cor na decoração da sua casa, como por exemplo nos quadros, nas almofadas, né, em objetos de decoração. Não se esqueça de incluir também algumas plantas, algumas flores na decoração. Eu tenho certeza que dessa forma você vai aproveitar ao máximo os benefícios da cor branca na sua casa e vai tornar o seu ambiente super convidativo, gostoso e saudável.
A cor cinza remete à tecnologia, inovação, modernidade, sofisticação. Se o cinza for aplicado com moderação na sua casa, ele pode sim trazer todas essas sensações e ainda evidenciar algumas cores mais quentes, algumas cores que trazem bem-estar. Porém, se ela for utilizada em excesso, ela pode contribuir para sentimentos como melancolia, tristeza, apatia e até mesmo, em alguns casos, depressão. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o nosso subconsciente vai ligar a cor cinza a uma paisagem totalmente cinza, ou seja, aquele dia nublado, aquele dia chuvoso, aquela floresta que foi totalmente queimada, aquela cidade sem vegetação nenhuma. E isso não vai nos trazer sentimentos bons. Mas se a gente reparar e analisar essas imagens, nós vamos perceber que o problema é o excesso. Quando nós observamos as imagens, nós vemos que tudo é cinza. E esses ambientes completamente cinzas, compondo com tons escuros, eles vão trazer esses sentimentos negativos. Mas tem como transformar um ambiente cinza em um ambiente que transmite saúde emocional? Tem como fazer isso, pessoal. Mas nós temos que trazer iluminação para esse ambiente. E assim como na cor branca, precisamos trazer estímulos visuais e sensoriais para equilibrar esse espaço. Se você quer utilizar o cinza nas paredes da sua casa, utilize uma cor bem clarinha e evite compor esses ambientes com os móveis maiores em tons muito escuros, principalmente em tons de marrom, preto. Eu evitaria, pessoal, utilizar paredes cinzas com piso brilhante. Mas caso você já tenha essa composição na sua casa, que é uma composição que se você percebe que deixa o seu ambiente frio, você deve utilizar, por exemplo, cortinas na sua casa. Você vai perceber que uma cortina de linho já vai trazer, aquecer o ambiente. Você pode utilizar tapetes para cobrir essa área, parte da área do piso brilhante. Se você utilizar madeira no tom de caramelo, seja um tom médio ou um tom mais claro, nos móveis da sua casa ou até mesmo no piso, você já vai perceber que vai aquecer o ambiente, vai ficar super interessante porque vai trazer um contraste muito bacana. Você também pode utilizar aquele truque que eu falei na cor branca, onde você utiliza algumas cores que você gosta e que trazem bem-estar, para os objetos de decoração, e você também pode trazer as plantas e as flores para compor a sua casa. Dessa forma a gente vai criando um ambiente menos nublado e mais acolhedor e convidativo. O bege é o queridinho do momento. Se o bege for utilizado da forma correta na sua casa, ele pode trazer conforto, tranquilidade, acolhimento, serenidade. Ele pode te ajudar, inclusive, na redução do estresse e da ansiedade. Porém, se você pesar a mão no bege e utilizar bege em tudo, sem pensar nas texturas, nos contrastes, você vai criar um ambiente tedioso, desinteressante e que não tem conexão emocional, ou seja, você não tem identidade ali, personalidade naquele ambiente. Se você tem um ambiente bege e você quer trazer algumas informações diferentes para deixar ele mais interessante de forma sensorial, o que você pode fazer é utilizar a questão de contrastes. Contrastes em relação às texturas, por exemplo. O que são texturas contrastantes? Por exemplo, se eu tenho a madeira e eu tenho mármore travertino, os dois têm tons quentes. Porém, o mármore, ele é liso e frio, enquanto a madeira ela é quente e rústica, ou seja, nós temos aqui um contraste de texturas e fica super interessante quando a gente consegue fazer essas composições. E aí quando você consegue compor, por exemplo, um piso de madeira natural, uma cortina de linho, almofadas com texturas diferentes, um tapete cru, por exemplo, em material natural, quando você consegue fazer essas composições, você vai perceber que seu ambiente já vai ficar muito mais interessante. E você pode trazer também itens de memória afetiva, para trazer uma ligação emocional com aquele ambiente. Como, por exemplo, colocar alguns porta-retratos com as fotos dos seus familiares, dos seus amigos. Você pode utilizar ali na decoração alguns objetos de viagem. Então, dessa forma, a gente vai deixando o ambiente com mais personalidade. E para você que quer sim adicionar alguns pontos de cor no seu ambiente, o bege fica lindo quando a gente compõe ele com tons da natureza, como por exemplo, tons terrosos, tons de azul, tons de verde. A decoração fica super charmosa, É importante ressaltar, pessoal, que eu estou trazendo aqui um contexto geral, ou seja, como essa cor influencia a grande maioria das pessoas. Porém, a gente tem que lembrar que cada indivíduo tem suas experiências particulares. Então, se você teve uma experiência ruim
com alguma cor que transmite para a maioria das pessoas sensações boas, para você vai ser diferente. Você não vai ter a sensação boa ao utilizar essa cor na sua casa, porque você vai sempre, ao olhar essa cor, lembrar daquela situação ruim que você vivenciou. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, quando a gente estiver contando aqui para vocês o que a cor transmite, pense, essa cor realmente me traz essa sensação? Se você considerar que sim, realmente eu me sinto assim, eu lembro disso, então você considera que é bom ou não para você. Se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e já envia para um amigo para ele também entender a influência das cores na vida dele. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.